Alexa, me tire do Brasil. Olá, meu nome é Thiago. Tudo bom? Esse vídeo é um daqueles que eu vou falando, sabe? Diferente dos outros, que eu fico em completo silêncio. Eu quero falar sobre o filme A Família Mitchell e a Revolução das Máquinas. Vamos falar desse filme? Vamos falar desse filme. Família Mitchell no 3! Família Mitchell! Ai, sim, no 3, tem que contar até em 3. Família Mitchell! Esse filme é ótimo e quando eu fiquei sabendo da existência dele, me deu muita vontade de ver. Primeiro porque ele é dos mesmos produtores do Homem-Aranha no Aranhaverso, que eu adoro. O quê? Homem-Aranha? Eu? Com essa referência, eu já tava esperando algo, pelo menos visualmente interessante. E pelo trailer deu pra ver que eu estava certo em esperar isso. Eu raramente estou certo. Bom, sobre o filme, ele é feito em 3D, mas tem uns traços em 2D em cima do render, sabe? O que além de dar personalidade ao filme, além de ser bonito de ver, é um elemento estético que conversa com a história. E eu adoro esse tipo de coisa. A Sony tá mandando muito bem em animação, e eu gosto que eles estão meio que tentando reinventar a linguagem de animação 3D. Que eu vou confessar aqui pra você, minha amiga que está aqui me assistindo, eu não sou um dos maiores fãs. Eu sou uma mulher tradicional, eu gosto de animação 2D. Eu não gosto muito de estética realista, eu gosto de estilo. Só que essa batalha já tá meio que perdida, né, hoje em dia. Então eu meio que aceitei. Sabendo que essa é uma batalha perdida, pra mim foi uma grata surpresa saber que tem gente, tem estúdios por aí, investindo em trazer mais estilo pra animação 3D. Pra que esse tipo de animação não necessariamente evolua pra ficar mais realista, e sim evolua de diferentes maneiras, de uma forma plural e LGBT, que é o tema desse vídeo. Gostou do jeito que eu emendei o negócio? Fez sentido, com certeza. De qualquer forma, parabéns ao pessoal que fez o filme. Eu tenho certeza que vocês se esforçaram muito e ficou bom. O outro motivo que me deu vontade de ver esse filme é a temática. Porque é a história de uma viagem de família que é interrompida pela Revolução das Máquinas. Já aconteceu comigo lá em Garanhuns. Então é um filme de família com um elemento sci-fi. E isso muito me interessa. Mas isso também me faz pensar, o que é muito perigoso. Deixa eu sair numa tangente aqui rapidinho. Brincadeira. Ai, como eu estou brincalhão hoje. Bom, vamos falar de sci-fi, né? Várias dessas premissas sci-fi, tipo a Revolução das Máquinas, o fim do mundo, em especial essas que evocam algum tipo de medo, elas estão muito mais relacionadas com o presente do que com o futuro. Quem acompanha esse canal aqui sabe que eu já falei sobre isso algumas vezes. Se você pega, por exemplo, a obra do Asimov, que é um cara que escreveu muito sobre robôs. Ai, lá vem. Calma, não feche esse vídeo ainda, eu vou voltar a falar de desenho animado, vai fazer sentido, eu prometo. Eu prometo. Tem um livro de contos do Asimov que foi lançado em 64 que chama Os Novos Robôs. É Os Novos Robôs? Os Novos Robôs. E aí na introdução desse livro, ele vai falar um pouco sobre os robôs da ficção científica em geral. Uma reflexão, sei lá. Ele fala o seguinte: um dos principais enredos da ficção científica é o da invenção de um robô, geralmente retratado como uma criatura de metal, sem alma ou emoção. Sob a influência dos conhecidos trabalhos e dos destinos finais de Frankenstein e Rawson, parecia haver um único caminho a ser realizado neste enredo. Robôs eram criados e destruíam seu criador. Robôs eram criados e destruíam seu criador. Robôs eram criados e destruíam seu criador. Na década de 1930, tornei-me um leitor de ficção científica e rapidamente me cansei dessa história monótona contada centenas de vezes. Como uma pessoa interessada em ciência, eu me ressentia da interpretação puramente faustiana da ciência. Essa interpretação faustiana que ele tá falando não é do Faustão, mas poderia ser. Na verdade, é essa ideia do cientista que é punido porque quis ser Deus, porque ele criou uma vida, ou algo assim, tipo o Albieri. Pra fugir desse tipo de história, o Asimov criou as hoje muito famosas 3 leis da robótica. Não é golpe, não é pirâmide, não é nada ilegal. E essas 3 leis vão aparecer em todas as obras dele que falam sobre robôs. E elas dizem o seguinte: lei número 1. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei, um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda lei. Resumindo, é sobre isso. E tá tudo... Não tá, não. Isso o quê? Do que essas leis estão falando e o que elas têm a ver com o desenho animado? Por favor, pare de me fazer perguntas. No outro livro do Asimov, que chama Os Robôs e o Império, 4 viajantes intergalácticos, no caso 2 humanos e 2 robôs, chegam num planeta estranho e imediatamente são atacados pelos habitantes locais, que são todos robôs. E aí a pergunta é a seguinte: por que os robôs atacaram se tinha gente dentro da nave? Esse ataque supostamente seria uma violação à primeira lei da robótica. Um robô não pode ferir um ser humano. Então o que foi que aconteceu? A resposta é que os robôs desse planeta nunca tiveram contato com o ser humano. Então eles não sabem o que é um ser humano. Misticismo. E aí vai vir toda uma discussão epistemológica sobre o que é que significa ser
humano. Como se essa discussão tivesse muito lá na frente, no nosso futuro, sabe? Um dia nós vamos virar máquinas. As máquinas vão nos substituir. As máquinas vão tomar o nosso lugar. As máquinas irão se rebelar. Uma ficção pra lá de especulativo. Quando na realidade esse cenário tá muito próximo da nossa vida. E não por causa da Alexa ou da Magalu. Tem o Magalu? Mas sim por causa da gente mesmo. Muitos seres humanos não são reconhecidos como seres humanos. Muitas pessoas têm sua humanidade revogada por autoridades, por instituições, pelas leis e por outras pessoas. Alguns autores que pesquisam e escrevem sobre afrofuturismo vão dizer que pessoas negras foram os primeiros robôs. Porque pensa só, quase sempre na ficção científica, os robôs estão em alguma posição de servidão. Ele é como se fosse da família. E o próprio termo robô vem da palavra eslava robota, que significa trabalho forçado. E muito do medo que está associado a robôs e inteligência artificial tem a ver com a descoberta de que esses seres desprovidos de humanidade, na verdade, eles são humanos sim. E eles vão te pegar. Então do que a gente tem medo de verdade? Da revolução das máquinas ou da revolução do proletariado? E como que a gente lida com esse medo? Bom, o Asimov criou uma série de leis para manter os robôs sob controle nas histórias dele. O que não é tão diferente do que acontece na vida real, não é mesmo, minha gente? Basta a gente olhar para as leis de segregação racial nos Estados Unidos, para o apartheid na África do Sul e para uma série de leis brasileiras aprovadas no final do século XIX, durante o século XX, que tinham como único objetivo controlar e criminalizar a população negra. Algumas dessas leis estão em vigor até hoje. Algumas delas passaram no século XXI. Eu tô viajando? Não, eu não estou viajando. Você tá me chamando de doida? Tem bastante leitura sobre esse assunto específico. Os links estão aqui na descrição para vocês se deliciarem com esse assunto deprimente. Desculpa. E por que eu tô falando de tudo isso nesse vídeo? Na verdade, eu não precisava ter falado de tudo isso. Eu falei porque eu queria. Mas a questão é que hoje, eu, enquanto pessoa conscientizada, iluminada, empoderada, sempre me lembro dessas coisas quando eu vejo filmes sobre robôs se rebelando contra a raça humana. Tomar os meios de produção. Inclusive, eu já falei um pouco sobre isso num vídeo mais antigo. A ansiedade que a gente tem com inteligência artificial quase sempre não é sobre inteligência artificial, mas sim sobre quem tem o direito, ou não, de ser visto como gente na nossa sociedade. E isso é babado. Com esse babado em mente, eu fiquei curioso pra saber como que a família Mitchell e a Revolução das Máquinas ia lidar com essas máquinas. Esse filme é sobre o quê? As máquinas estão simbolizando o quê? Ai, não é sobre nada. Nada é sobre nada. Tudo é sobre alguma coisa. Essas duas frases fizeram sentido sim, mas eu fiquei pensando, será que vai ser mais um filme sobre robôs ganhando consciência de classe? Porque se for isso, vai ser chato. Mas não é só sobre isso. É sobre muito mais. Porque esse filme é sobre gays. É um filme sobre gays. Eu vou explicar. Spoilers a partir daqui, inclusive, se você se importa com esse tipo de coisa. O pessoal me pediu pra eu fazer o alerta de spoiler, né? Eu acho que minha voz não tá boa hoje. Mas fica aí o alerta e vamos falar do filme agora. Bom, a personagem principal do filme é uma garota chamada Kate Mitchell. Ela é a filha mais velha da família Mitchell. Deixa eu botar mais água aqui pra mim, pois eu estou com sede. Eu estou com muita sedinha, gente. A Kate é super apaixonada por cinema. Behold, cinema. E desde muito novinha, ela estava familiarizada com tecnologia e com internet. E a história começa quando ela é aprovada numa faculdade de cinema em outra cidade, que é, enfim, longe da cidade onde ela mora lá com a família. E aí o principal conflito do enredo é entre Kate e o pai dela, o Rick, que sempre foi apaixonado pela natureza e sempre foi meio tecnofóbico. Essa palavra não é dita no filme, mas eu tô trazendo ela aqui pra nossa discussão, sabe? A gente vai debater sobre isso. Ele tem um pouco de apreensão e medo de tecnologia, e isso dificulta muito a relação dele com a filha, que sempre se encontrou na tecnologia. Eles não conseguem se comunicar. O Rick não entende os filmes da filha, ele não entende a paixão dela por cinema, ele não entende a relação dela com tecnologia. Aquilo não faz sentido pra ele. E agora que ela vai mudar de cidade, o medo dele é que depois disso eles se afastem mais e mais. E aí, na véspera da viagem, eles têm uma mega briga, e depois dessa briga, o Rick decide cancelar a passagem de avião da filha e levar ela de carro pra faculdade numa grande road trip familiar. O que parece uma ótima ideia. Só que aí no meio da viagem acontece o quê? Um apocalipse tecnológico, igualzinho o que aconteceu comigo em Gravatá. Every kid leaves home. It's not the end of the world. Eu não quero entrar em muitos detalhes sobre a trama do filme, mas é meio que isso. A trama dos robôs, ela é o grande mote do filme, mas ela não tem muita relação direta com a trama principal, que é a trama da família. São duas tramas que se interseccionam, mas o filme não é sobre a revolução das máquinas em si. Quer dizer, é. Agora eu fiquei confuso. Inclusive, vez ou outra, o filme aproveita pra fazer uns comentários sobre, enfim, o mundo real e a nossa relação com a tecnologia. Tem um pouquinho de não temos Wi-Fi e conversem entre si. Watch what happens when I turn off the Wi-Fi.
E também tem umas piadinhas aqui e ali sobre compartilhamento de dados e Mark Zuckerberg e blá blá blá, essas coisas. It's almost like stealing people's data and giving it to a hyper-intelligent AI as part of an unregulated tech monopoly was a bad thing. Mas o filme não é sobre isso. O tema central da história é o conflito familiar. E claro, eu não podia deixar de mencionar. A Kate é gay. Ela é gay. Preciso deixar isso mais claro. No começo do filme, ela fala pra família que conheceu alguns dos futuros colegas de faculdade online. E uma dessas pessoas é uma menina chamada Jade. There's this really cool girl, Jade, and we just like all the same stuff. E aí no final do filme, lá na última cena, a mãe da Kate pergunta pra ela se ela e a Jade já oficializaram. Are you and Jade official and will you be bringing her home with you for Thanksgiving? Inclusive, eu gostei de saber que na versão dublada em português desse filme, a mãe da Kate pergunta: você e a Jade estão namorando? Eles traduziram como namorando. Uma pergunta um pouco mais direta. Em inglês ficou um pouquinho ambíguo, mas a gente sabe do que ela tá falando. Tem outros sinais sutis de que a Kate é gay no decorrer do filme, mas é tudo meio subliminar. E eu lembro de ter lido alguns tweets de pessoas falando que não gostaram muito disso. Do fato de que a homossexualidade ou a bissexualidade da Kate é meio subliminar. É quase que subtextual. Piscou, perdeu. E que esse piscou, perdeu configura o famoso queer bait, palavras em inglês, que é quando um filme dá a entender que um personagem é LGBT só pra dar uma fisgada na audiência, mas sem se comprometer a desenvolver essa parte da história. Ou às vezes isso simplesmente nunca é dito com todas as letras dentro da história. Nesse caso, o filme até diz, mas é como eu falei, piscou, perdeu. E eu não gosto muito disso não, também. Eu gostaria que essa informação sobre o personagem tivesse mais presente na história. Mas ao mesmo tempo, como o enredo do filme é muito mais focado na relação de Kate com o pai, talvez a sexualidade dela não seja tão relevante pra essa história. Mas será mesmo? Quando eu tentei aqui dentro da minha cabecinha dissecar os principais temas da família Mitchell e a Revolução das Máquinas, eu me lembrei de um outro filme muito parecido. Eu estou falando, claro, da Pequena Sereia. Eu quero ver, eu quero ser desse mundo. Não, mas é sério. Eu acho até engraçado porque eu já falei tanto da Pequena Sereia nesse canal e eu nem gosto tanto desse filme. Essas duas histórias são sobre uma menina que tá ficando adulta. Tenho 16 anos. Não sou criança. Every kid leaves home. It's not the end of the world. E tá desenvolvendo interesses próprios. Uma brunguzumba. E esses interesses próprios são representados no filme como ferramentas, como tecnologia. Uma brunguzumba. Ariel tem os objetos lá que ela coleciona. Uma brunguzumba. E Kate tem os filmes e a internet. Nos dois casos, esses interesses estão representando uma busca por identidade, por pertencimento. And it's like everyone at the school just gets me. Eu quero ser desse mundo. E nos dois casos, é essa busca por identidade e pertencimento que coloca a protagonista em conflito com o pai. Tá me entendendo aqui, ó? Failure hurts, kid. I want you to have a backup plan. Why do you always have to do this? Enquanto viver nos meus mares, obedecerá minhas ordens. Mas o senhor deveria escutar. Tanto Ariel quanto Kate querem viver uma vida plena, de acordo com o que elas são ou o que elas querem ser. E nos dois casos, elas precisam sair de casa para viver essa vida. E nos dois casos, essa escolha é mal recebida pelo pai. Guardando as devidas proporções, né? O Rei Tritão é um pai abusivo, apesar de ser uma delícia. Cancela isso que eu falei. Quando eu fiz um vídeo sobre a Pequena Sereia no ano passado, eu comentei que nessa perspectiva de história sobre amadurecimento, o filme seria mais interessante se ele fosse mais focado na relação de Ariel com o pai e menos no romance. E levando essa crítica construtiva em consideração, eu acho que a família Mitchell e a Revolução das Máquinas faz exatamente isso. Será que eles viram meu vídeo? Não é por causa de um interesse romântico que Kate quer sair de casa, é por causa de uma busca por identidade. Da mesma forma que não é por causa do Príncipe Eric que Ariel quer sair do mar, é porque ela quer ser humana e o Príncipe Eric é tipo um bônus, a surpresa do McLanche feliz. Mas é isso, no decorrer do filme ela conhece e se apaixona por ele, e aí essas duas motivações meio que convergem, assim, ela querer ser humana e ela querer ficar com o Príncipe Eric porque ele é padrãozinho. Em A Família Mitchell, não existe esse momento. O romance não é importante. O romance nem existe, na verdade. Mas isso não significa que a sexualidade da personagem seja irrelevante pra história. Muito pelo contrário. Lembra que eu falei de identidade? Identidade. A identidade de Kate tá muito ligada à tecnologia. Ela é da geração TikTok, ela deve gostar de Olivia Rodrigo. Mas não é só isso. É por causa da relação dela com tecnologia. É por causa da relação dela com essa linguagem, da maneira como ela se comunica, que ela encontrou esse novo círculo social. Esse novo grupo de amigos que inclui a namorada, a crush, a boyzinha. Vocês conseguem entender que a tecnologia representa a nova vida de Kate longe de casa e que isso assusta os pais dela de alguma forma? Vocês conseguem entender por que o pai da Kate tem uma espécie de aversão, de medo de tecnologia? E quando a Kate sai de casa pra viver essa nova vida, o que acontece? Um apocalipse tecnológico. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer?
É por isso que esse filme mexeu comigo. E agora eu vou contar um relato pessoal, mas não muito pessoal, genérico, pois a gente precisa respeitar o nosso espaço também. Quando eu tava começando a me entender como gay lá na década de 1930, esse entendimento também estava relacionado com tecnologia, mais especificamente com a recente chegada da internet na minha vida. Meus primeiros amigos gays eu conheci no Mirk, que era uma coisa que existia. E tudo isso era assustador e estranho pra mim. E eu imagino que pros meus pais também. Entender que eu tava em busca da minha identidade, que o meu mundo era diferente do mundo deles, e que eu tinha a minha própria forma de me comunicar com as pessoas da minha idade, que eu tava inserido num universo novo, estranho, e que eles iam precisar se adaptar a tudo isso. Esse foi um dos momentos disruptivos na minha relação com a minha família. E muita coisa se mistura nesse processo. Não só na minha família, como na família de todo mundo. A preocupação legítima de que seu filho de 13 anos está conversando com estranhos na internet e o medo do seu filho ser gay podem se confundir. E tudo isso pode causar uma grande turbulência, comparável a um apocalipse tecnológico. Como eu disse, ou eu acho que eu disse, narrativamente, o fim do mundo não é literalmente o fim do mundo. O fim do mundo pode ser o fim de um mundo. E isso pode ser uma coisa boa. No meu caso eu tive sorte, meus pais foram ótimos e eu não precisei vender minha voz pra bruxa do mar pra conseguir pernas. Nem todo mundo tem essa sorte, mas eu acho que hoje menos pessoas precisam passar por esse tipo de situação. Ou pelo menos é assim que eu espero. A gente vive no Brasil. Mas eu não quero falar disso. O que eu quero falar é que é até meio estranho ver uma ficção científica meio otimista em plena 2021. Me fez bem, me fez muito bem. Eu acho que A Família Mitchell e a Revolução das Máquinas é um filme que mostra possibilidades, futuros possíveis. É possível enfrentar os nossos apocalipses particulares, é possível tentar se comunicar melhor com as pessoas que a gente ama. A gente é adaptável, a gente muda, a gente entende. Ainda é possível acreditar nessas coisas. Eu acho. Eu só queria que a ideia de que ser gay é normal não ficasse tão escondida assim entre uma explosão e outra. Mas eu não vou reclamar disso hoje não. Uma batalha de cada vez. Bom, sempre lembrando que este canal é mantido através de financiamento coletivo. O que isso significa? Que se você quiser apoiar este canal de alguma forma, você tem a opção de apoiar financeiramente através do Apoia-se, o link tá na descrição. Tem recompensas de acordo com cada categoria de apoio. Uma delas é a newsletter semanal, que como o próprio nome já diz, eu envio toda semana, com reflexões, babados e nuances, que me deixam muito orgulhoso, inclusive. Eu tenho muito orgulho dessa newsletter. Algumas delas eu já transformei em vídeo, por exemplo. Esse vídeo de hoje, ele começou como um texto da newsletter. Olha que interessante, olha que rico. Fica aí de sugestão pra você receber essa newsletter aí toda semana, se você quiser. Se você não tiver condições, como muitas pessoas não têm, deixa um comentário no vídeo. Agora. Eu tô esperando. Por que você não deixou um comentário ainda? É só escrever, gente.